Olá pessoal, na aula de hoje de Geografia a gente vai trabalhar com a temática A Revolução Técnico-Científica Informacional com base da globalização, onde iremos compreender o conceito de técnico-científica informacional, relacionando também com a temática da globalização. Aqui a gente vai ter a explanação do meio geográfico, onde nós iremos interpretar que existem três períodos aí, do ponto de vista histórico, que é o meio natural, o meio técnico e o meio técnico e científico informacional, onde a gente vai observar essa evolução da técnica humana na sociedade, dividido nesses três períodos, no período do meio natural, no período do meio técnico e meio técnico e científico informacional, sendo este último o meio do qual a gente convive atualmente. O primeiro deles, o meio natural, que a gente também pode considerar como um meio pré-técnico, a humanidade viveu a maior parte da sua existência no meio natural, ainda que impusesse transformações à natureza com o uso de ferramentas simples para a produção de sua sobrevivência. Ou seja, o ser humano intervia na natureza, mas não de uma maneira tão intensa como hoje. Ele se utilizava de alguns recursos naturais, mas isso através de uma produção mais simplista, utilizando técnicas com ferramentas mais simples, sem degradar tanto o meio ambiente. Quando extraía da natureza seus meios de subsistência, a exemplo da caça, da pesca e da coleta, o homem era totalmente dependente da natureza. Isso significa que a caça, a pesca e a coleta foi o ponto inicial onde o homem começou a intervir na natureza, causando uma transformação nesse meio, considerando ainda nesse período como meio natural ou como meio pré-técnico, onde as transformações do homem na natureza ainda eram consideradas simplistas, não eram transformações que ocasionavam tanta degradação do meio ambiente. Demorou até que a humanidade desenvolvesse técnicas que lhe possibilitassem o cultivo do solo, a domesticação de animais, a construção de abrigos, a confecção de vestimentas para proteção contra o frio e a criação de ferramentas que ampliassem suas formas de interferência na natureza. Então, vai ser com o desenvolvimento da humanidade ao longo dos anos que a gente vai ter cada vez mais o desenvolvimento das técnicas humanas. Desde aí, o homem desenvolvendo a agricultura, que é o cultivo do solo, do homem domesticando os animais para poder se locomover de um determinado território para outro, de utilizar esses animais também para o seu consumo, deixando de ser sedentário, deixando de ser nômade para se tornar sedentário, se fixando em um território e a partir dali desenvolvendo as cidades, desenvolvendo ali a vida humana em determinados locais que antes eram locais onde eram naturais. É nesse período do meio natural onde a revolução agrícola começa a se desenvolver. E nesse período a terra era considerada como a base da economia. Era na terra onde o homem trazia a sua subsistência e aonde já passava a se desenvolver a questão do crescimento das cidades, onde essas populações se fixavam. E aí, a partir dessa questão de tornar a terra como a base da economia, se desenvolve ali o poder e as relações sociais em territórios agora fixos. Já no segundo período, que é o meio técnico, ou também podemos denominar como mecanizado, que aconteceu há cerca de 250 anos, há um avanço da ciência que criou condições para a invenção de máquinas que modificou radicalmente e com muita rapidez o modo de vida no planeta. A técnica adquiriu papel cada vez mais importante. A partir desse momento, no meio técnico, o desenvolvimento das máquinas proporcionou na sociedade uma velocidade para a produção de mercadorias. E cada vez mais se produziam mercadorias em um curto espaço de tempo. E isso, com certeza, a gente relaciona esse desenvolvimento das máquinas também a um período onde a sociedade industrial começou a se desenvolver, onde a indústria começou a ser a base da economia. Se lá no meio natural a gente tinha como base econômica a terra, aqui no meio técnico a gente vai ter
como base da economia a sociedade industrial, a indústria como principal ponto aonde a economia começava a se desenvolver. O conjunto das técnicas envolvidas no processo de fabricação de mercadorias, na produção de energia e na circulação de pessoas foi resultado da aplicação prática dos conhecimentos científicos, do conhecimento da ciência, que fez com que essas máquinas se tornassem cada vez mais sofisticadas e, consequentemente, a indústria também se desenvolvesse ao longo dos anos. As técnicas aplicadas à produção e à organização da vida social passaram a ser fruto das invenções tecnológicas, e a tecnologia vai se inserindo ao longo dos anos também para esse maquinário se tornar cada vez mais sofisticado e essa indústria também se tornar cada vez mais tecnológicas. Nesse período teve início a sociedade industrial, como a gente já havia abordado, um conjunto de edificações resultantes do desenvolvimento das novas tecnologias foi acrescentado à paisagem. As cidades foram ampliadas com a construção de indústrias, residências e estabelecimentos comerciais. A partir daí, as cidades elas começam a crescer cada vez mais em número também populacional, em número de residências, em um número maior de hospitais, de moradias, de escolas e de vários outros tipos de estabelecimentos comerciais, porque a indústria se fixando em uma determinada cidade, a população tende a migrar para essas áreas em busca de empregabilidade e, consequentemente, essas áreas elas acabam se expandindo em crescimento tanto populacional como em crescimento urbano, como crescimento do próprio espaço geográfico. O espaço geográfico tornou-se mais interdependente e foram abertas novas e amplas rotas de distribuição de mercadorias e circulação de pessoas, com a construção de canais, estradas e ferrovias. Essas construções transformaram o meio natural em um meio técnico, no qual as técnicas ficaram mais visíveis na paisagem geográfica. Através dessa imagem, a gente pode observar bastante aqui a presença da técnica. A gente tem a indústria, a gente tem pessoas aqui desenvolvendo atividades relacionadas a essa indústria. Então, a indústria trouxe para a cidade um crescimento muito amplo das suas atividades. As mercadorias começaram a serem criadas e sofisticadas cada vez mais, fazendo com que a população fizesse essas trocas comerciais. Então, teve a necessidade de ter uma circulação, tanto dessas mercadorias como também das pessoas. E isso proporcionou também o desenvolvimento dos meios de transporte. Os meios de transporte começaram a se modernizar para também haver essa circulação, tanto de mercadorias como de pessoas, durante esse período, onde a indústria começou a atuar muito intensamente como base da economia no período técnico. Atualmente, a sociedade está nesse terceiro período, que é o período meio técnico, científico e informacional, que é caracterizado, como o nome bem já diz, pela utilização da tecnologia da informação e comunicação, a exemplos da telecomunicações e da informática. Outros segmentos tecnológicos deram suporte às tecnologias da informação e comunicação, a exemplo da microeletrônica, que reduz determinados componentes eletrônicos em escala microscópica, a cabos de fibra óptica que transportam luz e fazem as conexões entre os diversos aparelhos de comunicação entre si e seus provedores, e os satélites de comunicação, que são aqui alguns exemplos dados devido à sua grande utilização nesse período técnico, científico e informacional, que é o período onde nós estamos atualmente. No meio técnico, científico e informacional, os fluxos de informações ocorrem de modo instantâneo por uma rede mundial de computadores. Aqui nós temos um exemplo, de um globo representando aí essa rede mundial e o computador representando aí essa comunicação em escala global. A informação é um elemento fundamental para imprimir agilidade aos processos de uma empresa, elevando sua competitividade, tanto a nível local como a nível mundial. No meio geográfico atual, os negócios expandiram-se pelos continentes e elevou-se o volume de mercadorias e de investimentos no mercado internacional. As empresas, através desse uso da tecnologia, elas não se restringem apenas ao seu espaço de desenvolvimento onde ela surgiu, mas também passa a se expandir a uma escala mundial, vendendo produtos
também fora do seu país de origem. Esse meio técnico científico informacional também modificou as relações de trabalho, introduziu formas de lazer e de entretenimento antes inexistentes. A internet, a tecnologia proporcionou aí novas formas de lazer, através do uso das redes sociais, como exemplo.